Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Vamos refletir hoje sobre um assunto de suma importância na vida de todos os seres humanos: o perdão. O perdão na vida do cristão, principalmente. Eu quero começar com uma leitura em Mateus capítulo 6, onde Jesus ensinou como orar ao Senhor. Começando no versículo 9, ele diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Olhando para esse trecho aqui, que inclui a instrução sobre oração e depois uma pequena explicação que Jesus dá sobre perdão, nós observamos um ensinamento fundamental. Focando no versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Quando se trata de perdão, pensamos tanto na questão de perdão que nós precisamos receber de Deus, como também de perdão entre seres humanos. Então vamos começar com essa questão de receber o perdão de Deus. O pecado é uma ofensa contra Deus. Todos nós temos pecado. Paulo escreveu aos Romanos sobre esse problema e disse em Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós temos pecado. E quando temos pecado contra Deus, é só Deus que pode perdoar os nossos pecados. Isaías capítulo 43, versículo 11, diz: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Em Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro afirma a mesma coisa. Jesus é o único Salvador, o único que é capaz de perdoar pecados. Tanto que quando Jesus perdoou os pecados, pessoas achavam que estava blasfemando, estava se colocando na posição de Deus. Mas Jesus não estava se colocando na posição de Deus, ele ocupa a posição de Deus, ele realmente pode perdoar pecados. Inclusive, é somente por Jesus que nós recebemos perdão dos nossos pecados. Voltando lá para Romanos, agora olhando novamente no capítulo 3, eu li já o versículo 23, que todos pecaram. Agora o versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nossa salvação depende da graça de Deus, oferecido para nós por meio de Jesus. Jesus morreu na cruz para nos oferecer o perdão dos nossos pecados. Agora vamos ver o outro lado da questão. Nós não podemos perdoar pecados contra Deus. Nenhum homem tem essa capacidade. Mas podemos e devemos perdoar dívidas contra nós mesmos. É isso que ele falou em Mateus 6, versículo 12, quando Jesus deu aquele exemplo de oração. Lendo mais uma vez, ele disse: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. No livro de Efésios, Paulo falou sobre várias atitudes necessárias na vida da pessoa convertida a Cristo. E entre as instruções, encontramos versículo 32 de Efésios 4. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós precisamos ter uma disposição de perdoar as outras pessoas.
Agora vamos para o livro de Mateus novamente, mas desta vez o capítulo 18. Eu quero mostrar um pouco sobre o contexto aqui, antes de resumir o ensinamento importantíssimo de Jesus. Se você pegar a sua Bíblia e olhar para Mateus capítulo 18, vai observar que no início do capítulo, Jesus usa crianças como exemplos de humildade. E depois ele fala do perigo de causar tropeços, de levar uma pessoa a tropeçar e cair do serviço ao Senhor. A partir do versículo 10 do capítulo 18, ele fala de buscar as ovelhas perdidas, de procurar salvar as pessoas. A partir do versículo 15, da correção do pecado de um irmão. Se tiver uma ofensa, o irmão que pecou contra você, vai e fale com ele. Se ele não ouvir, leva mais uma ou duas pessoas. Se ainda não ouvir, seria necessário levar o assunto à igreja. E a igreja vai tentar trazer esse irmão ao arrependimento para a salvação da alma da pessoa. Então, depois desses ensinamentos, Pedro veio com uma pergunta para Jesus no versículo 21. Ele perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Existiam vários debates entre rabinos, entre os judeus, sugerindo que o perdão seria dado 3 vezes, ou 4 vezes no máximo. Pedro está sendo bem generoso quando ele sugere 7 vezes, mas Jesus extrapola muito a questão, até 7 vezes 70. Não está dizendo que devemos contar até 490 vezes e parar de perdoar, mas é uma maneira de falar de continuar perdoando. Outro trecho, em Lucas 17, Jesus disse que se o irmão pecar contra você, ofender você 7 vezes no mesmo dia, e chegar 7 vezes pedindo perdão, que deve perdoar. Agora, o perdoado que não perdoa tem um problemão. E Jesus seguiu essa instrução para Pedro com uma parábola. Eu não vou ler essa parábola hoje, mas Mateus 18, do versículo 23 ao fim do capítulo, ele fala de um homem que tinha uma dívida enorme. A dívida maior do que a dívida nacional do Brasil. Uma dívida que ele teria que trabalhar talvez 200 mil anos, alguma coisa assim, para pagar, se gastasse todo o dinheiro para pagar a dívida. Ou seja, uma dívida impossível. É um exagero proposital de Jesus. Porque nosso pecado é assim. Nós não temos como pagar a dívida do nosso pecado. Então ele usa essa dívida enorme do homem, que implora ao seu Senhor e é perdoado. Ele não precisa pagar a dívida. E depois esse homem sai e encontra alguém que tinha uma dívida pequenininha com ele. E coloca a pessoa na parede insistindo, você vai pagar essa dívida, esse dinheiro que está devendo para mim. E quando aquele senhor, aquele rei que sabia da situação do homem, chamou de volta, ele castigou o homem. Porque ele não perdoou uma pequena dívida contra ele, sendo que ele queria uma dívida enorme ser perdoada por seu Senhor. Nós todos temos a dívida enorme do nosso próprio pecado. Queremos o perdão de Deus. Mas como é que nós tratamos outras pessoas que pecam contra nós e pedem perdão? Demonstramos a disposição de perdoar? É isso que Jesus ensinou como necessário para nós. Agora, mais uma vez, vamos voltar lá para capítulo 6. Mateus capítulo 6, na oração que Jesus ensinou, mais uma vez, lendo o versículo 12, o que ele disse. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não faz mais sentido agora, depois de pensar sobre capítulo 18? Se nós não temos a disposição de perdoar quem nos ofende, que expectativa temos do perdão divino?
E por isso, o comentário de Jesus no versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que é o ponto que ele ensina aqui? Se nós guardarmos rancor, se nós recusarmos perdoar mesmo quando a pessoa pede perdão, nós não estamos imitando o Senhor. Quem nos ofendeu precisa do nosso perdão, como nós também dependemos da graça de Deus em nos perdoar. Precisamos perdoar para o nosso próprio bem também, porque nossa comunhão com Deus é interrompida quando nós recusamos perdoar. Vamos ver outro ensinamento de Jesus, voltando para capítulo 5 de Mateus. Capítulo 5, versículo 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Nesse caso aqui, e pessoas confundem às vezes, pensando que isso se trata do dinheiro dado na igreja, por exemplo. Eu creio que a ideia da oferta aqui se refere à prática de ofertas pacíficas do Antigo Testamento. Jesus ainda estava aqui vivendo sob a lei dada no Antigo Testamento e usa um exemplo que vem da lei. Ofertas pacíficas não eram os sacrifícios por causa dos pecados cometidos, mas ofertas feitas para manter a comunhão, a amizade com Deus. Então aqui o ofertante chega querendo fazer uma oferta para dizer que está bem com Deus, uma relação vertical do homem com Deus. Só que lembra que tem um problema com o irmão, um problema horizontal entre dois seres humanos. E o que Jesus diz? Vá e resolve a ofensa com seu irmão para depois fazer a oferta e manter a comunhão com Deus. A nossa relação vertical com Deus depende de boas relações horizontais com outras pessoas. Esse é um ensinamento que encontramos de várias formas nas Escrituras. Aqui envolve a questão de perdão de ofensas. Quando Paulo escreveu para Tito, ele falou que uma mulher que não cumpre bem seu papel está blasfemando o nome de Deus. E Pedro escreveu em 1 Pedro que o homem que não trata bem a sua própria mulher está impedindo que suas orações cheguem a Deus. Ou seja, nossa relação com Deus depende, em parte, em como nós tratamos outras pessoas. E se recusamos nos arrepender para pedir perdão, ou se recusarmos perdoar quando alguém pede, estamos impedindo nossa relação com Deus. Já pensou no inferno e no céu? O inferno estará cheio de pessoas que eram amigos, se tornaram inimigos por causa de alguma ofensa e nunca se reconciliaram. Por outro lado, o céu estará cheio de pessoas que eram inimigos, se tornaram amigos e nunca se separaram depois disso. Acredito que todas as pessoas que estão ouvindo essas mensagens, acompanhando esses estudos da Palavra de Deus, têm a vontade de estar no céu. E para entrar no céu, nós todos precisamos aprender como perdoar aqueles que nos ofendem, porque nós desejamos ardentemente o perdão do nosso Senhor e Salvador. E assim, podemos caminhar para a eternidade para estar na presença de Deus para sempre. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.